Olá, pessoal, amigos do podcast Reveração. Hoje a gente está aqui de novo para mostrar mais uma figura interessante, mais um amigo, na verdade. Hoje eu apresento um xará, Cláudio, bacana, Cláudio Medusa. Ele vai se apresentar aqui. Oi, pessoal do podcast Reveração. Eu sou o Cláudio Medusa. Trabalhei na noite DJ promoter de São Paulo desde o final dos anos 80. Eu vou começar pelo princípio mesmo. De onde vem o Medusa, meu caro? Medusa veio um apelido na escola quando eu tinha 14 anos. Eu mudei de escola, no dia que eu entrei na escola nova, eu tinha uma cabeleira enorme. E era incomum na época, né? Porque ainda não tinha MTV, o pessoal ouvia Lulu Santos, né? E eu já era fã de Black Sabbath, e aí um moleque lá da classe olhou e falou assim, nossa, ele parece uma medusa. Pronto. Aí eu fiquei puto da vida e quis sair na mão com o moleque, aí o apelido pegou, né? No ato, né? Não tem como escapar. Não, ficou bravo, rodou. Só. E me fala, bom, claro, a música é a tua vida, mas Sim. assim, quando é que você sentiu o primeiro lampejo, assim, a primeira chama, a primeira faísca da história de você curtir a música? Assim? Foi pela televisão, cara. Sim, foi pela televisão. A minha geração cresceu muito assistindo desenho, Todos, né? Hanna-Barbera, aquela coisa. E eram desenhos assim que vinham muito dos anos 60 pra cá, né? Que eu nasci em 71, então eu peguei muito desenho ali dos anos 60, começo dos anos 70. Até hoje esses desenhos rodam, cara. Até hoje, até isso hoje. Vai ser pra sempre. E tinha muita música nesses desenhos. Por exemplo, Josie and the Pussycats. Sensacional. Cara, aquela é um dos melhores temas de abertura de todos os tempos. E é puro rock and roll aquilo ali. Você tinha o programa do Banana Splits, que é aqueles bonecos grandões, que também a música tema do Banana Split era maravilhosa. A Josie and the Pussycats. Aqui, ó, Isso era demais, cara. Eles eram uma banda. É uma banda. Era uma banda. Os Impossíveis eram uma banda. O Urso do Cabelo Duro também. Mas o que chapou, assim, a chave que virou na minha cabeça, foram eles que passou. Opa, os Monkees. Bora lá. Monkees. Os Monkees. É sensacional. Isso foi... Eu era criança, eu estava na casa da minha avó. Tinha aquela televisãozinha branca e preta na cozinha dela, assim. E começou a passar isso aí na TV e aquilo deu um nó na minha cabeça, assim. Parece que pegou minha cabeça e sacudiu, assim. Eu costumo falar que depois, nunca mais fui a mesma coisa depois de ter visto os Monkees. Eu chapei tanto que quando eu vi os Beatles pela primeira vez, eu achei chato. Eu falei, pô, esses caras são chatos, estão imitando os Monkees. E aí, lógico, né, com os anos e tal, mas até hoje eu acho que eu tenho um amor maior pelos Monkees do que pelos Beatles. É mesmo? Nossa, isso é uma revelação e tanto. Até Isso é uma revelação. Incrível. Que legal, cara. Mas a gente tava falando dos desenhos, né, cara? Os desenhos, eles têm uma... Antigamente eu acho que a história era muito... Além das histórias serem muito envolventes, né? Eram muito carismáticos os personagens, mas a música fazia parte, assim, visceral. Era um personagem. Era uma parte. Era Me uma lembro parte assim, importante. Johnny Quest, por exemplo, que era um desenho que eu achava maravilhoso pelas histórias, os enredos. Tinha uma abertura, cara, que era assim Era inesquecível. Era uma jungle drum, assim, era J.J. demais. Cale, que é um cara incrível, trombonista de jazz. O cara que fez a abertura, o cara que fez o som da abertura do desenho. Onde que você, cara, imagina hoje você ter uns caras para fazer, a não sei que seja uma grande trilha de cinema, Sim, uma coisa hollywoodiana, uma coisa maior, tal, mas o desenho animado estava embutido, era para as crianças, para a galera e Snoopy era jazz. A trilha sonora do Snoopy era jazz. Exatamente. Então eu acho assim, isso é uma coisa que eu acho que influiu muita gente. Sim, a nossa geração foi influenciada muito por isso. Muito. A gente já era cozido com rock já criança na televisão. Né? Então, para mim, começou aí. Aí, lógico, aí você cresce. Eu estudei em colégio de freira, né? Em colégio de irmãs passionistas. Então, eu era obrigado a cantar Ave Maria, obrigado a rezar, né? Aula de educação moral e cívica. Era naquela coisa engessada. Só que do outro lado da rua tinha uma loja de disco. E o cara meteu na vitrine, assim, bem em frente ao colégio de freira, o cara meteu na vitrine o The Kings of Hell, do Black Sabbath, aquela coletânea picareta. Pô, eu, moleque, saindo de uma aula de religião, do colégio de irmãs passionistas, olho aquilo ali assim, eu falei, mano,
Eu quero aquilo ali. Sou direto agora. Eu fui direto. Já. Eu nem comia mais, eu guardava o dinheiro do lanche para comprar disco. Para comprar os Reis do Inferno, óbvio. Claro. É óbvio. Aliás, a gente como moleque fazia isso antigamente. Você saía para esperar o disco próximo que ia sair, você já ficava esperando. Cara, eu ficava sem comer. Eu não pegava condução, eu ia a pé para casa, eu andava 40 minutos, 45 minutos, moleque, com 10, 11 anos. E não comia, eu guardava o dinheiro da condução e do lanche para no fim do mês comprar um disco. Cara, eu acho que muita gente fez isso. Eu lembro do meu primo, a gente ficava louco pensando nos discos, porque ele comprava um monte de disco, começou a comprar disco importado, montou um puta som em casa, e a gente só ouvia aqueles, e ficava naquela, era uma nuvem, a gente entrava numa nuvem. A gente ficava completamente enlouquecido, porque a gente ouvia músicas assim que te transportavam de uma maneira incrível. Mas porque não tinha aquele acesso, né, que a gente tem hoje. E eu acho também que a música naquele momento, ela tinha uma outra função até social, sabe? Era outra, tinha uma outra relevância social. Eu acho que a palavra mais importante é relevância. Como não era uma enxurrada como é hoje na época dos streams, que é uma torneira eternamente aberta, ela perde a relevância. Né? Fica até um pouco vulgar o negócio. Como a imagem, né? Fotografia. Exato. Vira uma coisa assim, descartável qualquer. Na época não era assim. Você tinha que suar e descobrir aonde estava aquele disco. E aquele disco passava a fazer parte da sua vida. Entrava no seu DNA. Você olhava como os caras se vestiam, como eles falavam, os lugares, assim. Você sacava qual banda aquela pessoa gostava pelo sapato que ela estava usando. Era todo um código estético, comportamental que entrava dentro de você e fazia daquilo o seu universo. Hoje em dia, essa contracultura, essa cultura underground que nossa geração viveu, eu acho que hoje em dia não existe mais. Hoje tudo é cultura de massa. Até o que deveria ser alternativo e underground também é cultura de massa. Já não tem mais. E a conversa do tal da releitura, né, cara? Você pode fazer uma releitura, você pode recriar. Só que tudo é releitura hoje. Hoje tudo é releitura. O cara pega a maneira de... O cabelo, a roupa, a maneira que o cara toca, até o trejeito. O cara quer fazer muito maneirismo. Já sabe, muito maneirismo. Está imitando fulano de tal. Tá muito estranho. Muito mimetizando demais as coisas, né? Eu não sei. A partir dos anos 2000 aconteceu algo assim, eu acho. Sabe, eu acho que tudo se jogou tudo dentro de um saco, sacudiu tudo e chacoalhou e o que saiu, entendeu? Saiu uma mistura de tudo, assim, a partir dos anos 2000. Meio que morre o estilo. Eu acho que a última geração, assim, que eu acredito, na minha opinião, que teve estilo foi aquela turma dos Strokes. Os Strokes, White Stripes, o próprio Franz Ferdinand. Independente de eu gostar ou não das bandas, das músicas, eles tinham uma assinatura deles ali. Eles tinham uma coisa deles. Dali pra frente é só mimetização. É só a releitura da releitura da releitura. Então a coisa perde um pouco a relevância. Pelo menos pra gente que tá um pouco mais velho, que já pegou boa parte do original da coisa. Tem a Amy and the Sniffers, que é interessante e tal, mas ainda assim, tipo, ok, eu já ouvi isso 10 vezes antes. Mas ainda tem coisa legal. Tem, se procurar tem. Tem, eu acho que sempre tem, né? A gente sempre indo atrás, ainda mais hoje que a gente pode pesquisar muito, pode... Tem. Ler, saber onde estão as coisas e lá, né? Cavar. Ainda mais a gente, né? Que sempre gostou disso, né? A gente fuçava direto. Eu pesquiso muito até hoje. Eu pesquiso muita coisa velha, né? Eu também. Também adoro isso. E uma coisa que eu gosto do streaming é que eu consigo pesquisar coisa da Índia, consigo pesquisar coisa da África, sem precisar... Esses discos são caríssimos. Sem precisar botar uma grana em cima. Então eu consigo ir atrás dessas coisas de outros países, sair fora daquele eixo Estados Unidos e Inglaterra. No México tem muita coisa boa, no Peru tem coisa boa. Então eu consigo pesquisar mais e mais para essa área e não ficar tão preso no eixo Estados Unidos e Inglaterra.
E quando você tinha essa época dos desenhos, isso em casa tudo bem, você curtia, você enlouquecia com a história das músicas, pegava os desenhos, né, como a gente fala. A gente pregava, né, ficar pregado na televisão, aquelas aberturas de desenho, de filme, do Batman, por exemplo. Nossa, cara, aquilo é Batman, sensacional, uma das coisas mais incríveis, né? A abertura, o desenho, a ilustração toda, a animação dali, aquilo era incrível. Aquilo é um clássico eterno. É super, eu acho que não morre jamais aquilo. E pra mim a música tema de abertura do Batman dos anos 60 é o primeiro psychobilly da história. Aquela música, eles inventaram o psychobilly com aquela trilha do Batman. Concordo. Aquilo é absurdo, é quase punk aquilo. E é meio hipnótico, né? Porque tem o som também, é muita onomatopeia, né? Aquela coisa toda do barulho, punch, pop art, né? mistura art, quadrinho, total. É maravilhoso. Um negócio muito louco. E pra gente era mais louco, porque naquela época a gente não tinha TV a cores, né? A TV era PB, né? Era preto e branco. Era PB. Quando a gente começou a ver aquilo de novo em cor, né? Colorido, parecia que tinha tomado aí droga. A coisa mudou outra vez, voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo. Então, eu acho que uma como nós e outras pessoas que vieram no mesma época, mesmo sentimento e tal, cara, virou um círculo, uma coisa que não para. É que o lance do Batman especificamente, eu acho que toda pessoa, todo mundo jovem, quando assiste aquilo pela primeira vez na vida, fica impactado. É muita informação visual. É muita coisa. É muita informação. Não tem como assistir aquilo pela primeira vez. Você pode até achar ridículo. Você pode amar, pode achar ridículo. Meio cafona, meio cafona, né? Porque a proposta era essa. Mas você não fica indiferente. Ninguém fica indiferente àquilo. É impactante aquilo ali. É muito legal. É, super, muito legal. E isso também foi cimentando até chegar a hora que você fica um pouco mais velho e cai no seu colo pela primeira vez um disco do Stooges. Aí é quando vira uma chave. A chave termina de virar, aí quebra o botão, né? Vai até o fim e mais um A chave pouco. virou no Monkeys, aí quando caiu o Stooges no colo, quebrou o botão, assim, aí não voltou nunca mais mesmo. Aí atravessa um portal que já era. Aí. E isso ainda é novo, né? Você já teve uma influência ainda novo, né? Jovem disso. Eu ouvi muito metal clássico, heavy metal clássico, até mais ou menos 85. Até mais ou menos 1985. Muito influenciado por causa do Rock in Rio, né? Nossa geração. O Brasil descobriu que tinha roqueiro com o Rock in Rio, né? Antes do Rock in Rio, ninguém imaginava que tinha tanto roqueiro no Brasil. Verdade. E ali naquele momento eu ouvia muito heavy metal. Só que mudou um vizinho meu, mudou um cara na minha rua, mais velho, com um topetão, com umas roupas esquisitas, e foi fazer amizade com a gente, que a gente era os moleques que ficavam batendo bola na rua ali. Eu fazia amizade, ele chegou pra mim, meu Deusão, fica vendo esses metal aí não, você tem que ouvir isso aqui. E jogou na minha mão o Fan House e o London Calling do Clash. Em uma semana eu vendi todos os meus discos de metal. É mesmo? Cortei meu cabelo. Já mudou tudo. Voltei pra casa com Creepers no pé, ouvindo Stray Cats, Cramp, Stooges, Adam and the Ants, já assim, Clash, já virei um outro ser humano em uma semana. Foi a chave que virou na minha cabeça o London Calling e o Fan House. Aquilo ali deu um... Você assistiu Stray Cats no Projeto SP? Assisti, eu tava lá. Sensacional, né? Eu tava lá. Foi na segunda noite. Foi um puta show, né? Aquele show foi incrível. Foi um dos incríveis ali que, né? Sensacional mesmo. Bandas que torceram o cabo, né? Foi. Assim, torceu o cabo. E aí, desse momento, aí comecei. Aí você começa a ir Madame Satã, na época era o Satã, Retrô, depois veio o Hullish, você começa a estar inserido nesse meio. E eu nunca mais saí desse rolê, desse universo. Era um meio que tinha Carbono 14. Carbono 14. Que era uma mistura de coisas que rolavam. Tinha cinema, tinha música, era um lugar incrível também, né? Muito legal. E aí, como é que foi evoluindo essa tua parte do teu trabalho? Como é que você começou a se envolver numa questão para trabalhar com a música, não só ser um maluco curtidor da música? Eu fui fazer rádio e TV na São Judas. E aí, a partir dali, fui ser estagiário na Rádio 97 Rock. 97? Eu trabalhei na 97, eu era estagiário. E ali,
Como eu sempre pesquisei muita música, e era ali começo dos anos 90, Britpop bombando, aquelas bandas lá aquelas bandas da época do grunge, né? Mudhoney, Super SNES, aquelas bandas bombando e tal. Eu pesquisava muito, ia muito atrás. O Kid Vinil, que tinha Patrulha Noturna à noite, eu era estagiário de dia. O Kid Vinil, que tinha o Patrulha Noturna à noite, ele me pegou para ser auxiliar de produção do Patrulha Noturna. Aí eu comecei a trabalhar no Patrulha com ele. Eu ia lá, eu ajudava a fazer programação, escolhia as músicas, tal, fazia programação junto com ele. E o Kid Vinil era um cara muito generoso, né? Ele era um cara muito legal. Ele era um cara legal. Só quem trabalhou com ele sabe. Eu fotografei ele algumas vezes. Um cara bem na boa. Assim. Eu era um pivete de Guarulhos arrogante. Entendeu? Um bostinha, em outras palavras. Um bostinha. Cara, e ele chegava assim pra mim, ele falava assim, Cláudio, tal dia, não sei o que, é aniversário do Iggy Pop. Você que vai fazer a programação do especial do Iggy Pop. Que legal. Se vira. Então, que legal. Ele dava essa puta abertura incrível. Né? Entendeu? Ele não precisava fazer isso. Né? Mas ele fazia. Bem legal isso. E ele me dava essas aberturas. E aí dali, quando fechou 97, ele foi para Brasil 2000, eu fui junto. Comecei a discotecar no Colômbia, na época da 97 ainda. Comecei a discotecar no Colômbia. Porque as sextas-feiras do Colômbia tinha uma festa lá que era patrocinada pela 97. E eles sempre mandavam um locutor da 97 discotecar, fazer umas papagaiadas lá. Só que pagava mal pra cacete e os caras não queriam ir. E aí eu olhava, não, manda o Cláudio. Manda. Manda o estagiário lá, manda aí. Não fala que é alguém da 97, manda o Cláudio. Os caras não queriam ir. Porque eles tinham outros compromissos que pagavam melhor, né? Que pagavam mais. O Colômbia era um lugar lindo, né? Era uma casa bacana, mas aquele cachezinho de DJ de rock e tal. Era uma vitrine, né, cara? Uma visibilidade ótima. O lugar, o ponto maravilhoso. Então já tinha o nome 97 lá que patrocinava o evento. E às vezes, quando alguém da rádio não queria ir, eu ia no lugar. E assim eu comecei a discotecar. Toda vez que o Kid Vinil ia tocar, eu ia junto. Ele sempre dava um espaço lá, deixava eu tocar um pouco também. E aí foi indo, e nessa comecei a discotecar. Na época era a Torre do Dr. Zero, eu virei residente da Torre, eu virei residente nas quartas-feiras, que eram as noites do CIO, quando começou. Fui o primeiro residente. Comecei a ser residente de quarta e sexta na Torre do Dr. Zero. E na época era o seguinte, cara, eu morava em Guarulhos. Era disco que discotecava, tá? Então eu saía de Guarulhos, pegava um ônibus até o metrô, com uma mala de disco, pegava um metrô até a Clínicas. Nossa, cara. E pegava o outro busão que descia Cardeal com uma bolsa de disco e tocava das 11 às 5 da manhã. Não tinha esse negócio de DJ convidado como hoje em dia, que você faz a festa, 5 DJs, cada um vai lá, toca 40 minutos. 40 minutinhos, não, 50. Cara, você começava às 11 da noite e ia até às 5 da manhã. Aí no banheiro tinha que botar a música um pouco maior. Assim. Você colocava uma música de 5 minutos para correr pro banheiro, porque não dava. Não tem como, né? Era um trampo mesmo. Era um trampo mesmo. Era um trampo. E aí saía 5h30, 6 horas da manhã com aquelas rachado, né? Trincado. Arrebentado. Já tinha destruído, a noite né? inteira, destruído. Ainda pegava mais um ônibus, um metrô e um ônibus. Cara, que loucura. Tem que gostar muito, né? Tinha que gostar. Tinha que gostar muito. Tinha que demais, cara. Quanto tempo você ficou nessa fase Brasil, né? Porque a gente não entrou no lado... Eu fiquei uns 2 anos fazendo isso ali na Torre. 2 anos? Por aí. Foi na época que eu também tive loja na Galeria. Tive loja de CD nessa época na Galeria. Que era a loja que era do Clemente, do Inocentes, que eu comprei a loja dele. Eu não sabia. Fiquei um tempo lá. E aí... aí eu resolvi ir embora para Nova York. Quis ser o New York Dolls brasileiro em Nova York. Dolls, ótimo. Muito bom. Eu quis ser o New York Dolls de Guarulhos em Nova York. Tá ok, meu Deus. Tudo bem. E aí juntei meu guarda-roupa, botei um terno de veludo cotelê azul, comprei uma passagem para Nova York e fui embora. Só de ida, né? Porque você não sabia se ia voltar. Comprei de volta lá, também, né? porque eu era obrigado. Também? Porque não vende. É verdade. Eu não vendo passagem só de ida. Verdade. Mas cheguei lá, eu joguei de volta fora. Claro.
Eu fui ficando, fui viver lá, fui ser roqueiro em Nova York. E eventualmente funcionou. Você começou por onde lá em Nova York? Cara, eu comecei passando fome. Fase 1, fome, frio. Nossa, passei muito perrengue. Dormi escondido em casa das máquinas de prédio para aproveitar o calor das máquinas do ar-condicionado. Cheguei a viver comendo 2 miojos por dia. Passei todos esses perrengues. Aluguei um quarto, assim, num porão que não dava com a água da peixaria em dias de chuva. Tinha um som que eu achei na rua. Comprava. O único dinheirinho que eu tinha, eu comprava discos no Exército da Salvação, do Salvation Army. E vodka Black Death. Vodka made in New Jersey. Uau. Dá para imaginar a qualidade da criança, né? Dá. O rótulo era uma caveira. Quer dizer, não consigo imaginar. Mas o rótulo era uma caveira, assim, Black Death, vodka made in New Jersey. Era o nome diz tudo. Era o corote da época, né? Era o corote de New Jersey. Era o que dava para fazer. E fui embora. O que acontece? Quando eu fui para lá, eu levei um case com muita música brasileira, soul, funk, música brasileira dos anos 60. Eu estava começando a descobrir aquela onda da Black Hill, Union Black, Gerson King Kong. Estou falando isso de final dos anos 90, muito antes desse hype de hoje em dia. Era final dos anos 90, eu já estava me ligando nessas coisas e eu levei para lá. Então, eu ia em algumas festas de anos 60, de soul, de garageira, e levava essas músicas para a galera. Falei, cara, ouve isso aqui, ouve tal. Isso aqui é o Roberto Carlos, Tim Maia, Erasmo. Comecei a negar o Costa, comecei a soltar umas coisas assim. Aí, eventualmente, eu fui sendo conhecido, sendo chato mesmo, pelos DJs da cena lá. Mas é assim, se você não fizer isso... Não vai rolar. Não vai rolar. E aí eu fiquei sabendo de um cara, o Sean, que tinha uma festa no Brooklyn chamada Brazilian Beat. E era um americano, que até onde eu sabia, havia morado na Bahia. E ele fazia essa festa no Brooklyn, onde ele tocava muita Tropicália. E foi nessa, de ir nos lugares, levando som e tal. E um cara chamado, acho que foi o Daniel Colas, não lembro. Alguém me falou dessa festa e tal. Aí eu fui lá, nesse bar no Brooklyn, e tava esse cara, o Sean, discotecando. E realmente era legal tal, mas era uma coisa meio morna, meio cabeçuda. Sabe, muito Caetano, nada contra, assim, mas não tinha um calor de festa ainda, sabe, não tinha um punch de festa. Não era sacudido, né? Não era, era meio intelectualizado demais, assim. Cabeçudo, o que ok, né? Meio cabeçudo, o que ok, tudo bem. Claro. E aí eu fui conversar com ele, falei, cara, por que você não toca Azimuth, Tim Maia, Neon Black, Gerson King Combo, Marcos Valles, por que você não vai para esse lado? Ele falou, cara, eu não conheço essas músicas. Tá aí, olha eu tenho. O salto. Cara, eu tenho. Olha o trampolim. Exato. E aí, o cara me chamou para discotecar no domingo seguinte, que era todo domingo nessa festa. Ele me chamou para discotecar no domingo seguinte, e o cara adorou o som, né? E eu comecei a tocar todas essas coisas. Tim Maia, Azimuth. Só podia adorar, né, cara? Sensacional. Tudo, essas coisas. Marcos Valle e Os Incríveis. Aí o cara chapou, assim, ele olhava pra mim, você nunca tinha ouvido aquelas músicas. Porque até então, música brasileira pra ele estava muito preso ali à Tropicália. Aí o cara morou na Bahia, faz sentido. Pô, claro. E eu comecei a tocar esse lado Black Hill. Puta, o cara chapou. Você falou, não, agora você vai tocar todo domingo aqui comigo. E nem imaginava que tinha esse som, né, nem imaginava cara? que tinha esse som. Também não podia imaginar. E aí eu comecei a tocar. E a gente fez uma boa dupla. Ele vinha com o lado da Bahia, com aquele lado Tropicália, e eu vinha com o lado mais samba soul, o Neon Black, Black Hill e samba soul e tal. Samba rock, né? Aquelas coisas, samba rock é uma coisa bem de São Paulo. Bebeto, essa turma. E aí a coisa começou a inflar, começou a ter cara de festa, começou a encher, o povo começou a dançar, e aí faltava o terceiro elemento, que é o meu grande brother Greg Cass, que é um cara que começou a vir na festa e ficar do lado da cabelinha de som olhando pra gente, assim. Parecia uma entidade. Os dreads, assim, até a cintura. Parecia uma entidade. Ele entrava e ficava assim, olhando pra gente. No começo, eu e o Chan ficava até assustado. Eu falei, qual é que é desse cara? Fica esquisito. E ele pegava os nossos discos, ficava olhando, até de uma maneira, sabe? Nem pedia. A hora que via, ele tava com meus discos na mão. Falou, mano, com licença. Excuse me. Excuse me. Isso é meu.
E aí ele começou a chegar com um disco embaixo do braço. Ele levava uns discos. Aí um dia o Sean falou, vamos deixar esse cara tocar uns 15 minutos para ver se ele... Né, para ver o que dá, o que acontece, qual era. Puta, o cara me manda um set de samba jazz absurdo. Assim. Era a liga que faltava, era o terceiro elemento que faltava. Demais, hein, cara? E aí uniu tudo. E aí criou-se o Brazilian Beach, que foi uma festa que durou 5 anos. Nossa, que beleza. No Brooklyn, no Brazilian Beach, todo domingo. Ela começou das 7, ela começava umas 6, 7 até umas 11, meia-noite. Deu tanto certo que a gente passou a fazer das 10 às 4 da manhã. E aí era fila na porta. Aí começou matéria na revista Time Out, tanto que na Time Out, saímos várias vezes na Time Out. Na edição de 2003, a revista Time Out fez uma matéria, foi numa época de repressão do Giuliani. O Giuliani caiu em cima da noite de Nova York, né? Porque ele fazia aquela equação, música alta, dança, droga, crime. Essa coisa, essa cartilha moralista. Sim. Dos caras, ele levou isso a cabo. Então ele começou a fechar muito bar e muita casa noturna, botou assim em prática a lei anti-cabaré, a lei do cabaré que eles tinham lá, que graças a Deus caiu, que é uma lei feita na época da lei seca, que proíbe você de dançar. Que absurdo. Tinha isso. Para você poder ter pessoas dançando no seu estabelecimento, você precisava de um alvará específico, que não era emitido há 30 ou 40 anos. Os únicos que existiam estavam na mão da máfia. Então, era uma lei que alimentava a máfia, basicamente. Claro. Então, e o Giuliani usou essa lei para fechar muitos clubes, casas noturnas, que ele achava que era coisa de viado, que achava que era coisa de drogado. Aquela cartilha que a gente conhece, ainda mais hoje, né, que está mais presente que nunca. Tá mesmo. Tá. E aí a Time Out fez uma edição que é New York City Kicks Back, que é Nova York dá o troco. E é uma edição só de casas noturnas e festas que resistiam à política Giuliani. E fizeram a lista das melhores festas de Nova York, e o Blackberry, o Brazilian Beach, a nossa festa, entrou em terceiro lugar. Uau! E aí, nesse momento, o negócio explode. Assim. Aí era tanto evento, era tanta festa que a gente tinha, que eu pedi demissão do meu trabalho. Eu trabalhava de barman, de garçom, e de paralelo era DJ. E aí eu pedi demissão. Eu fui ser só DJ. De tanto trabalho de DJ que apareceu. E eu vi assim, uns bons anos lá só como DJ. Não, isso é uma época de ouro, né? Um brilho, porque você podendo fazer o que você queria, juntar tudo e no lugar certo, na hora certa. Em Nova York. Perfeito. Jovem. Maravilhoso. Solteiro. Isso. Que época foi? Que ano, mais ou menos? Ano foi divertidíssimo. Me diverti. Né? It's so funny. Yeah. Que ano foi, mais ou menos isso? Eu cheguei lá em 99, se eu não me engano, 99, fiquei até 2006. Aí já virou para os 2000, século XX. Já, eu peguei toda a virada. Que massa, hein, cara? Muito Peguei toda a virada, voltei para o Brasil em julho de 2006, porque começou a explodir a bolha imobiliária lá. A economia lá começou a ir para o saco. Verdade, foi essa época. Foi uma época que começou a ficar muito difícil morar lá, inflação, aluguel. Eu vi amigos meus norte-americanos vindo pedir ajuda para mim. Uau. Lugar para ficar na minha casa. Louco. Falei, cara, se tá assim para eles, é uma questão de tempo para ficar assim para mim também. E eu não tenho onde me apoiar aqui. E as notícias que a gente chegava, que o Brasil estava voando. Muita gente pegou suas coisas e voltou para o Brasil naquela época. E realmente, quando eu cheguei aqui em julho de 2006, eu encontrei outro país. Não é possível, cara, isso aqui está melhor que lá. Todo mundo com bom emprego, todo mundo trabalhando, todo mundo de carro, os projetos dando certo. Né, cara, é um outro lugar, é outro país. Porque eu saí no FHC. Pois é. Saí no FHC 2, voltei acho que no Lula 2. Era um outro mundo, era um outro planeta aqui. E foi quando eu abri o Astronet, em janeiro de 2007. Nós vamos falar do Astronet já. Vamos dar um tempinho no segundo bloco aqui. Na sequência a gente vai dar essa continuidade, beleza? Opa! Então vamos nessa. Cláudio Medusa aqui. Agora vem Astronet, moçada. Grande época também.